E aí pessoal, tudo bem? Estamos no ar? Estamos ao vivo? Legal, estamos no ar, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Tenho o enorme prazer de estar aqui com vocês. Muito boa noite a todos. Sou o professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda, língua portuguesa. Seguinte, nós vamos tratar de um assunto aqui nessa nossa live que serve para vários concursos, especificamente para esse que você vai prestar, que é o concurso de Santos, concurso da Câmara Legislativa de Santos. Não importa se o concurso é de nível médio, se é nível superior. Eu vou trazer um assunto aqui que foi solicitado por candidatos, né? Alguns candidatos entram em contato com a gente e, estudando a matéria, né, verificam lá uma dúvida, alguma coisa relacionada a algum tipo de matéria dentro da disciplina de gramática, fazendo questões, etc. E perguntam: olha, como é que eu faço para resolver essa questão? Eu queria saber mais alguma coisa relacionada à regra, então a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes faz o seguinte, gente, dá uma entrada aí depois no Instagram, né? Olha que chique, né? É Instagram. Outro dia eu fui falar Instagram, uma aluna me corrigiu: não, professor, é Instagram, né? Eu falei: tá bom, então que seja, né? Me segue lá no Instagram, sabe por quê? Todos os dias eu posto pelo menos 2 dicas de gramática, todos os dias. Pelo menos 2 você vai ter, uma pela manhã, outra à noite. Então de manhã, quando a galera está saindo do trabalho, eu vou lá, né, coloco uma dica, tá? Você tá lá no metrô, no ônibus, está lá indo para o trabalho, vai lá e tem uma dicasinha lá para vocês. E depois no final da noite, final da tarde, início da noite também, pensando aí no pessoal que trabalha durante o dia, sai de manhã, vai ter lá acesso a dicas valiosas para concursos, gramática de uma maneira geral, redação, etc. Então vai me seguir lá no Instagram. Também lá nas redes sociais, além disso, tem o Facebook. O Facebook eu uso pouco, né? Mas tem mais o Instagram, mas também tem alguma coisa relacionada a concurso. As minhas redes sociais são todas dedicadas, tanto o canal no YouTube, que depois você pode entrar lá no meu canal, vai ter acesso a vários conteúdos, né? Questões de provas, inclusive para a câmera aqui, né? De Santos, e todas elas, tanto o canal quanto o Facebook, quanto como o Instagram, todas as redes sociais voltadas para concurso público. Eu não posto nada além disso, não tenho nada contra quem posta, não tem problema nenhum, mas o meu objetivo nas redes sociais é trazer conteúdo para você que pretende fazer concurso público. Muito bem, vamos para frente então, gente. O assunto é regência com pronomes relativos. Não é só um assunto específico para o seu concurso da Câmara, tanto faz nível médio superior e tal, é o mesmo. Não muda nada, estilo de pergunta é o mesmo. Gramática tem uma vantagem, gente. Você estuda gramática de uma maneira geral, ela serve para qualquer concurso. E os alunos me pediram para comentar alguma coisa a respeito desse assunto. Vamos lá, fica comigo que não é só o assunto, não é só a regra na sua totalidade. Vou trazer todos os pronomes relativos, tudo que envolve aí na regência com pronome relativo. Não só isso, mas questões também para a gente treinar aqui, tá legal? Vamos para frente. Bom, primeiro que você precisa saber, o que é um pronome relativo, o que ele faz? Depois você vai saber quais são os pronomes. Primeiro vamos ver a função, as funções. Primeiro você está vendo na tela, ele vai retomar por coesão um nome ou um substantivo. Nome é um substantivo. Vamos começar a trabalhar aqui o seguinte: retomar, então ele vai voltar, né? Claro, professor, lógico que ele vai voltar. Retomar é voltar, isso, exatamente. Mas poxa, retomar, né, anteposto, não é redundância? Mas é assim que está na gramática. Retomar por coesão, retomar o substantivo anteposto por coesão. Coesão significa ligar, tá? Então você vem lá, puxa uma setinha aqui, ligar. Então o pronome relativo, ele vai se referir a um substantivo nome. Nome para gramática aqui, nome, é esse cara aqui, substantivo, tá? Então vamos começar a imaginar o seguinte: vai aparecer um tal de pronome relativo aí em algum lugar, e antes dele vai ter um substantivo e ele vai fazer referência a esse substantivo. Além disso, o que esse cara faz também? O pronome relativo, qualquer um, tá? Depois a gente vai ver especificamente cada um deles. Ele faz isso aqui, gente, introduz uma oração subordinada adjetiva. Vamos começar a raciocinar agora aqui, Para ter oração, tem que ter verbo. Vai guardando essa informação, porque daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso aqui, você vai se lembrar, tá? Tem que ter verbo. Ou então um negócio chamado locução verbal, tá? Verbo ou locução verbal. Locução é conjunto, tá? Nada mais do que isso. Mais de um verbo junto ali, um do lado do outro.
Oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo qualquer que seja ele. Esse pronome relativo ele vai retomar o substantivo que está anteposto, ele vai fazer referência a esse substantivo anteposto. Legal? Então, ele se refere. Pronome relativo, ele é um elemento que vai fazer uma referência. Ele vai se ligar, né? Ele faz uma referência a um cara chamado substantivo. Fechou? Legal, vamos lá. Deixa eu pra frente. Vamos lá. Vou dar os exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vou até mudar de cor aqui. Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra da regra? Olha o que ele faz. Ele vem pra cá. Ele pega essa palavra livros, joga dentro dele. Entendeu? Ó, ele faz assim, ó. O pronome relativo ele vai antes dele. Pega o substantivo, joga dentro dele e joga ele para a oração anterior. Então o que vai acontecer? Nos outros exemplos a mesma coisa, tá? Ó, nos outros exemplos a mesma coisa. Ele vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção aí na sua tela, ó. Ele vem para cá, ele olha e fala: oi, substantivo, beleza, é você que está aí, então eu vou pegar você e jogar você aqui. Aí ele vai ligar esse substantivo ao restante da oração. Então, ó, esse compramos aqui, ele é um verbo, então nós temos uma oração, ele pertence ao substantivo. Esse verbo faz parte também, né, desse substantivo livros, ou seja, o que nós compramos? Compramos os livros, né? Faz a interpretação aí. Bom, o que vai acontecer aqui com relação à oração? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Então, peraí, aqui, ó, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, tá vendo o número 2 aí? Legal, agora vem pra cá, ó. Então, o que acontece, ó? Aqui, até aqui nós temos uma oração. Os livros, ó, foram os mais vendidos. Então, a primeira oração começa aqui e vem pra cá, ó, tá? E a segunda oração está aqui, ela é identificada primeiro pelo verbo, depois pelo pronome relativo. E a primeira oração é identificada pelo verbo também. Tá? Onde tem oração, tem verbo, tem oração. Essa mesma análise serve para os itens 2, 3 e 4. Fechou? Então, legal. Então, o que esse pronome vai fazer aqui de novo? Ó? Eu posso pegar o que? Falar, não, que eu não quero usar você, não. Porque tem um pronome aqui mais legal que eu gosto, que é os quais. E a gente vai ver que ele também é pronome relativo. Então, são pronomes que eu posso trocar o que por os quais. Mas eu troquei por os quais por quê? Porque livros é um substantivo masculino plural. Se aqui fosse o livro, aqui seria o qual. O livro o qual compramos, né? Aí é claro que tinha que mudar aqui, né? Não sei, foi mais vendido, claro, né? Se fosse revista, a revista a qual compramos, a revista as quais compramos, tá? Foram os mais vendidos os livros que compramos e foram mais vendidos os livros os quais compramos. O que eu fiz nas frases 2 e 3? Só fiz uma inversão, tá? Só inverti a oração. Aqui, ó, na 1 e na 2, na frase 1 e 2, tá vendo? A oração subordinada está aqui no meio, ela está intercalada. Tem um nome isso. Se chama oração intercalada. Legal? Aqui também, ó. Tá? Nas frases 3 e 4, o que eu fiz? Eu inverti, joguei a oração que estava intercalada no final. Tá? Só isso. Tá? E pode fazer? Pode. O que, o qual continua sendo pronome relativo? Continua. Vamos para frente. Bom, quais são os pronomes relativos? Vamos começar por eles aqui. Que, o qual, a qual, os quais, as quais retomam um ou mais substantivo que retomam, né? Retomam por coesão, vai voltar, vai pegar o substantivo, trazer para ele qualquer sentido. Em qualquer sentido. A gramática chama esse pronome relativo que, o qual, os quais, a qual. E as quais e pronomes universais, eles se referem a qualquer substantivo. Não tem frescura com esses pronomes, eles vão olhar para o substantivo, qualquer sentido, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Ele vai se referir a qualquer substantivo anteposto, qualquer sentido. Então o que eu posso fazer? A cadeira que quebrou foi substituída, a cadeira a qual quebrou foi substituída. Eu vou fazer a mesma análise, tem lá a cadeira que é um substantivo, então ele vai retomar, vai pegar a cadeira e jogar lá para o restante da oração. Vai fazer a mesma coisa aqui, a pessoa que chegou, a minha prima, vai fazer a mesma coisa e jogar para cá. Ó. O cão está latindo, é bravo, tá vendo? Ele joga para cá. Faz o mesmo esquema aqui. Então eu vou olhar
para o substantivo que está anteposto, aqui, ó. Ou se for o que, tanto faz qualquer um deles aqui, porque o que é invariável. Né? Não tem masculino, não tem feminino, não tem plural, não tem singular. Mas se eu trocar pelo variante, que é o qual, os quais, a qual, as quais, ele tem que concordar com esse substantivo. Legal? Você está percebendo aí na sua tela que é isso que acontece. Né? Quem? O quem é o seguinte, já não é mais como o que. O que se refere a qualquer substantivo, qualquer sentido. Quem não? Olha lá, olha só esse quem, como é que ele funciona. Retoma um ou mais substantivo com sentido de pessoa física. Claro, né? Quem se refere à pessoa física. E olha só o detalhe, ele é sempre preposicionado. O que é isso? Ele sempre tem uma preposição. Olha os exemplos, quer ver? Quando a gente tem pronome relativo, aí vai começar o assunto da regência mesmo aqui. Eu vou dar um pontapé inicial na regência, bem que lá na frente eu vou comentar sobre regência ainda. Não estamos ainda falando de regência, estamos falando só dos pronomes relativos, mas aqui eu vou ter que falar da regência, não tem jeito. Quando você tem pronome relativo, você vai fazer o seguinte, você vai sair dele e vai lá para o lado direito da sua folha. Ó, vai para o lado direito, viu? Pega essa setinha aí. Para onde eu vou? Pega o verbo primeiro. Que verbo? Pega o primeiro que aparecer. Tá vendo? Tanto faz na 1 e na 2. E agora? Agora o que eu faço? Agora é o seguinte, ó, o verbo amar, ele é um verbo que de acordo com a sua regência, ele é um verbo transitivo direto, ele tem um complemento sem preposição. Ele tem um cara chamado objeto direto. Aí você vai dizer, mas o que esse A está fazendo aqui? Olha aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. O que está escrito aí? O pronome relativo quem é obrigatoriamente preposicionado, mesmo que o verbo não exija a preposição, que é o caso do amar, você vai usar uma preposição A. Agora olha a frase 2. Saí do quem, foi até o verbo ali para ele. Verbo, o que você é? Ele fala, ó, eu sou isso aqui, ó. Sou um verbo transitivo indireto, tá? Eu tenho um complemento e a minha preposição é de. Aí você fala, legal. Ele fala, cadê a minha preposição? Não está aqui, então tem que estar antes do pronome, tá vendo? Então se o verbo exigir preposição, é ela que vem antes do pronome relativo quem. Se o verbo não exigir preposição, vai a preposição A antes do pronome relativo quem, porque ele é obrigatoriamente preposicionado. Fechou aí? Maravilha. Vamos para frente aí. Onde? Esse é diferente do que? Também diferente do quem, porque ele tem um sentido específico, espaço físico ou lugar. Olha lá, retoma um ou mais substantivo no sentido de lugar ou espaço físico. Ele equivale em que? Então o que você faz? Ó, eu pego a palavra cidade que está aqui antes do onde e falo para ela assim, olha, você é um substantivo e você é um lugar. Então eu vou usar o onde, eu posso usar. Ah, não, mas eu não estou afim de usar o onde não. Posso usar o que? Pode usar o que, mas é o seguinte, ó, equivale a em que, por quê? Porque quem mora, mora em. Você viu o que eu fiz aqui, ó? Ó, já estamos começando a ver a parte de regência com pronome relativo. Apareceu o pronome relativo. Ah, mas é um onde, não tem problema. Ah, mas o verbo exigiu a preposição em. Cadê a preposição em no onde? Cadê? Você fala, não, onde ela está? Ela não está em lugar nenhum, fora do onde, ela está dentro do onde. Por quê? Porque o onde, ó, ele equivale a em que. Então, quando a oração exigir, ou o verbo exigir uma preposição em, ela fica dentro do onde. Não existe em onde, nem na onde, hein? Cuidado aí. Eu sei que você conhece alguém que fala na onde. Não conhece? Eu conheço um montão de gente que fala na onde. Já perde a amizade com essa pessoa. Brincadeira, gente. Ó, é o seguinte, cuidado, viu? Porque na linguagem coloquial é comum a gente ouvir as pessoas, na onde você vai, na onde você tá. É comum, viu? Só que tá errado, gente. Na onde não existe, em onde não existe, tá? Agora olha a frase 2. Frase 2 eu tenho a mesma preposição. Por quê? Porque o verbo morar exigiu. Né? O verbo morar aqui, ele é um verbo intransitivo. Ele não tem complemento, mas ele tem preposição em para dar sentido. Quem mora, mora em algum lugar. Então imagina o seguinte, ó. Agora vamos começar a trabalhar o pronome, ó. Dentro desse onde, o que você acha que tem dentro desse onde aqui, ó? Os dois. Ó, na frase 1 tem a palavra cidade. E na frase 2 tem a palavra bairros. Né? Tá vendo? Tá aqui dentro, ó. Como o pronome relativo ele retoma, né, o substantivo, ele pega o substantivo e joga dentro dele. Então eu vou olhar para o pronome relativo onde, eu vou falar assim, na frase 1, ó. O onde, a palavra cidade está aí dentro. E na frase 2, eu
vou olhar para o onde e falar onde? A palavra bairro está aí dentro. Os bairros está aí dentro. Na frase 1, a cidade está dentro de você, está escondidinha aí dentro. Porque ele retoma por coesão, né? Vamos começar a raciocinar isso aí. Então, o que tem dentro do pronome relativo onde na frase 1 é o substantivo cidade. E o que tem dentro do pronome onde na frase 2 é o substantivo bairros. Tá bom? Aí eu não quero usar o onde. Posso tirar, não tem problema. Não gostei desse onde, não quero usar e tal, né? Então o que eu faço? Posso trocar por quê? Pode. Ah, mas aqui está dizendo que ele equivale a em que, mas ó, o verbo exigiu, né? O verbo exigiu essa preposição. Fica aí que daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive uma questão sobre isso, tá? Nós vamos ver aqui propriamente a regência, vocês vão ver que eu vou fazer substituições, tá? Mas por enquanto tá bom. Por enquanto é isso aí. Dá pra gente começar a compreender. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluída a sua tela. Vamos pra frente, ó. Quanto, quanta, quantos, quantas. Fazem referência a um ou mais substantivo com qualquer sentido. Esse também não tá nem aí, é que nem o que. Então, ó, o que, tudo certo, qualquer substantivo, o quanto, quanta, quantos ou quantas também. O onde já é um pouquinho mais chatinho, ele quer saber de lugar, de espaço físico. O quem também só quer saber de pessoa. Mas o quanto, quanta, quantos e quanto tá nem aí. Fizeram tantas exigências quantas foram necessárias. Frase 1. E na frase 2, já sei de quantos livros você precisa. Você viu que eu destaquei aí em azulzinho o de e o precisa? Sabe por quê? O que aconteceu aqui, ó? Apareceu o pronome relativo, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está fazendo uma referência a um substantivo. Nesse caso, da frase 2, ele buscou o substantivo depois dele, ó. Você vai ver pela frase, dá para entender isso. Na frase 1 ele fez ao contrário, ó. Ele pegou um substantivo antes. Então, olha que legal o quanto, né? Quer dizer, legal, né? Quer dizer que é complicado isso para efeitos de prova. Complicado no seguinte sentido, não de entender, mas nós temos que tomar cuidado. A gente diz que ele é perigoso, né? Por que é perigoso? Porque a gente sabe que o candidato decora, o pronome relativo retoma um substantivo anteposto, tal, não sei o que, beleza, tem um substantivo anteposto, ele vai lá, tal. De repente aparece o quanto, quantos, quantas, o quantas, que ele é o seguinte, ele pode, esse pronome relativo, fazer referência a um substantivo anteposto. Olha a frase 1. Olha a frase 1. Aqui, ó. Ele faz referência a exigências. Ou seja, as exigências que foram necessárias, né? Então o que ele fez? Na frase 1 ele retomou mesmo. Ó. Ele veio para cá, falou, ó, eu vou antes, hein? Na frase 2 ele fez ao contrário, ele foi para depois. Né? Olha lá. Já sei quantos livros, ó, livros, quantos livros. Ah, professor, como é que eu vou saber disso? Você vai saber a hora que você lê a frase. A hora que você lê a frase não vai ter problema nenhum, pode ficar tranquilo. E o que aconteceu com essa palavrinha que está em azulzinho aí, o preciso e o de? Porque o verbo precisar exige preposição de, né, gente? Quem precisa, precisa de. Por isso que ele está antes. Mas segura aí que nós vamos chegar lá, tá? Quanto? Ó, quando, né? Falei quanto, né? Quando? O quando é o seguinte, gente. O quando ele pode ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Ele pode indicar tempo. Por exemplo, ó. Quando você chegou, começamos a conversar. Quando ele chegou, começou a chuva, por exemplo. Então, quando pode ser uma conjunção que indica tempo. Mas pode ser um pronome relativo quando equivaler-se a que. Aí o que você vai? Substitui, né? Então vejam, ó, o procedimento, hein? Apareceu quando, ó, o que ele faz? Ele vem para cá e fala, oi, substantivo, beleza. Ah, mas eu não estou afim de usar o quando, porque eu posso confundir com uma conjunção temporal. Ah, então eu vou usar um que? Posso trocar pelo que? Pode, lá a gramática deixa. Ah, então é o seguinte, resume aí, para você saber quando, a palavra quando vai ser um pronome relativo, basta você fazer o que eu fiz nesse exemplo. Né? Você vai olhar, primeiro, se tem um substantivo anteposto, se tem, né, momento, e depois você troca esse quando por quê. Aí faz a leitura, ó. Esse é o momento que eu consigo descansar, esse é o momento quando eu consigo descansar. Quer ver o que vai acontecer com o como? A mesma coisa. Essa palavra como também é outra palavra perigosa. Perigosa em que sentido? O como pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção que indica condição, ele pode ser uma conjunção que indica tempo também, igual quando. Mas para ser um pronome relativo, olha os passos. Primeiro,
Temos um substantivo anteposto, ó, forma. Forma é um substantivo, primeiro passo. Segundo é o seguinte, não quero como, vou usar o que, tá vendo? Ó? Aí eu faço a leitura, ó. Gosto da forma que eles criam os filhos. Beleza, esse como vai ser um pronome relativo, tá vendo? Tem todos esses passos aí. Né? A gente tem que fazer os exames, né? É como se estivesse fazendo um exame mesmo. Imagina só, você chega ao médico e fala assim, ó, tô com dor de barriga. Ele vai dizer assim, legal, tá, eu não tenho bola de cristal, vamos fazer o exame para saber o que você tem. Aqui é a mesma coisa, gente, a gente faz o exame, vai examinando. Então, para que o como seja um pronome relativo, o que precisa? Precisa ter um substantivo antes. O que mais? Tem que trocar esse como por quê. E agora? Agora eu faço a leitura. Fez sentido? Esse como é pronome relativo. A mesma coisa acontece no anterior, viu? Tem que fazer esses exames aí. Cujo, cuja, cujos ou cujas. Faz referência a eles, né? Fazem referência a um ou mais substantivo com qualquer sentido. Estabelece uma relação de posse. Qualquer sentido e tem relação de posse. São bons os livros cujo autor me deu um autógrafo. Olha só. Esse pronome faz assim. Ele vem aqui e fala assim, deixa eu ver se tem um substantivo antes de mim. Tem. Fala, agora deixa eu ir depois. Ah, tem também. Repara o seguinte, você viu que é cujo? Sabe por quê? Ele concorda com o substantivo pós-posto. Aí, ó, agora uma regra valiosíssima aqui, hein? Nunca, em hipótese alguma, se usa artigo depois do cujo e nem antes. E nem antes. O pronome cujo, cujo ou cujos, tá? Esses aqui, ó. Não pode pôr artigo antes ou depois, não pode pôr artigo antes ou depois, não pode pôr artigo antes ou depois, e aqui também. Sabe por quê? Ó, ele já tem um O aqui que concorda com o substantivo, ele já tem um A que concorda com o substantivo, já tem um O que concorda com o substantivo, já tem um A que concorda com o substantivo. Substantivo para nós aqui nós vamos avaliar só 4, masculino, feminino, plural, singular. Aqui, ó, vem no cujo aqui em cima, ó. Masculino, singular, feminino, singular, masculino, plural, feminino, plural. Olha lá, tá vendo? Ó, ele concorda com esse cara aqui, ó, ficha. Olha lá, cuja ficha, tá? Muito bem. Então, substantivo antes? Tem. Maravilha. Tem substantivo depois? Tem. Estamos fazendo o exame, hein? Estamos examinando, ó, examinando, que nem o médico. Tem. O cujo está concordando com o substantivo pós-posto? Sim. Então, tem relação de posse? Tem. Então ele está certo. Vamos na 2. Vamos na 2. Bom, tem substantivo antes? O funcionário? Tem. Tem depois? Tem também. Viu? Estou fazendo o exame, hein? Estou examinando. Ó. Tem relação de posse? Deixa eu ver. Essa ficha aqui é do funcionário, assim como os livros é do autor. Tem posse. O cuja está concordando com o substantivo pós-posto? Tá, então tá beleza. O pronome tá maravilha aí. Eu sei que você vai dizer para mim, já disseram isso. Alguns devem estar pensando aí agora. Ah, mas eu já vi um artigo antes do pronome cujo. Não, você não viu um artigo, você viu uma preposição. A gente vai ver numa questão já. Fica aí comigo, não vai embora não. Vamos para frente. Sim, agora vamos começar a regência. A regência com pronome relativo, que, o qual, a qual, os quais, tá? Já vimos a função dos pronomes, tá? E agora é o seguinte, ó. Acompanhar comigo aqui, ó. Quando você tem pronome relativo, o que você tem que ter antes? Substantivo. Tá aí, autor. Substantivo. Apareceu, ó, o resto é igual, gente. O resto é igual, a mesma frase, tá? Bom, então tanto faz, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Na 6 tem um substantivo anteposto. Não importa se é masculino, feminino, plural, singular. Apareceu um que ou qual? Legal? O até o verbo. O e verbo você transitivo direto. Aqui, ó. Conhecer. Quem conhece alguém ou alguma coisa. Então é o seguinte. Não vem preposição antes do pronome relativo. Se o verbo não exigir preposição, não tem preposição antes, tá? Então, beleza. Olha a frase 3 e a frase 4. Apareceu o quê? Ah, eu quero saber se ele é pronome relativo. Deixa eu ver, volta. Ah, tem substantivo. Ah, vou trocar por o qual. Deu certo? Deu. E agora, vou para o verbo. Quem se refere a. Olha o a aqui, ó. Viu? Ele vai para antes do pronome relativo. Isso aí é a regência com pronome relativo, gente. Nada mais do que isso. Ah, mas aqui na frase 5 e na frase 6
tem um substantivo feminino, não tem problema. Apareceu o que? Ela retomou o substantivo, está anteposto aqui, tá? Olha lá, substantivo, peraí que esse cursor aqui escapa de vez em quando. Olha lá, ó, substantivo, rapaziada, ó, legal? Tá, retomou, hein? E na 2, na 6 também, ó, retomou. Tenho certeza que é pronome relativo, troquei por qual, mas aí eu troquei por a qual, porque autor é substantivo feminino singular. Aí eu vou até o verbo pós-posto. Você reparou que é sempre o mesmo mecanismo? Apareceu o pronome relativo, que ou qual. Você vai ver que os outros, mesma coisa. Vai para o lado direito da sua folha, olha para a sua tela, vai para o lado direito do pronome relativo. Lado direito mesmo, gente, não é lado esquerdo, não é lado direito. Ó, apareceu um que, guarda isso para você fazer a questão daqui a pouquinho acertar tudo, ó. Ó, apareceu o pronome relativo, vai para o lado direito. E vai para onde? Para o verbo primeiro. É sempre um verbo? Começa por ele. Mas não é sempre, tem nome também, regência nominal verbal, mas começa pelo verbo. Por quê? Porque o verbo vai te contar um montão de coisas, vocês vão ver nas questões. Fica aí que você vai ver. Fechou então? Beleza? Pronome relativo que retoma o substantivo anteposto, masculino, feminino, singular ou plural, qualquer sentido, vou até o verbo. Verbo exigiu preposição? Não. Então não põe preposição, frases 1 e 2. E na frase 6, por que tem crase? Ah, sabe por que tem crase? Olha o que aconteceu aqui. Você vê que regência com pronome relativo a gente entra até um pouquinho na crase também, né? É outra matéria que cai bastante em prova. Cadê o cursor? Sumiu. Ah, tá aqui. Aqui. Ó, vem aqui, ó. Tinha o que aqui, certo? O que eu fiz? Eu vou trocar esse que por qual. Quando eu troquei por qual, eu coloquei um artigo A para ele concordar com a autora. Tá? Aí eu fui até o verbo. Esse verbo aqui, ó, é o verbo referir-se. E esse verbo exige uma preposição A. Essa preposição A, essa mocinha aqui, ó, ela vai somar a esse artigo A. E o que acontece quando você soma uma preposição A com o artigo A? Nasceu a crase. Né? Ou seja, quem faz referência a. Né? Ou seja, quem se refere, né? Então, por exemplo, olha só essa frase aqui. Ó, vamos supor que eu vou escrever sem o pronome relativo, tá? Ó, refiro-me. Se eu me refiro a alguém, tá? Agora aqui, eu vou até mudar de cor, hein? Mudar de cor para não ficar igual, ó. Aí eu vou colocar a palavra autora aqui para completar o sentido. Autora não é uma palavra feminina, não admite o artigo A. Olha o que vai acontecer, olha o cursor aqui, ó. Ó, essa preposição aqui, A, saiu desse verbo, e esse artigo A saiu desse substantivo. Houve uma soma. Você viu? Por isso que essa frase está aqui, ó. Ah, mas aqui a frase está refiro-me à autora, e na frase 6 está inverso. Está inverso porque tem pronome relativo. Lembra que eu falei quando tem pronome relativo? Para que lado eu vou? Vou para o lado direito. Vou para o lado direito e procuro um cara chamado verbo. Sempre. Às vezes vai ter um nome, mas você vai ver numa questão aí. Mas primeiro o verbo, tá? Primeiro o verbo. Vamos para frente. Vamos lá. Regência com pronome relativo quem? E nós já vimos isso, mas eu vou repetir. Tá? A gente vai decorar aqui. Aliás, não decorar, eu não gosto dessa palavra, mas vamos nos familiarizar por meio da repetição. Independentemente, leia comigo aí, ó. Esquece que eu estou aqui, leia aí, ó. Independentemente da regência do verbo, viu? Esse pronome que se refere à pessoa será sempre preposicionado. Se o verbo não exigir preposição. Ah, eu tenho um verbo aqui que não exige preposição. A preposição vai ser A, nós já falamos sobre isso. Então vamos para frente. Olha a frase 1. Dona Filomena é uma senhora a quem amamos muito. O que aconteceu aqui, ó? Apareceu um quem? Eu vou olhar aqui, ó. Senhora. Senhora é a Dona Filomena, é uma pessoa física, né? Ah, então eu vou para o lado direito. Vou. Verbo, quem é você? Ele falou, sou um verbo transitivo direto. Ah, você não tem preposição. Não. Então não vou pôr preposição. Você fala, não, peraí. O homenzinho que está aqui é um pronome relativo. Deixa eu trocar de cor aqui de novo. Aqui. Pronto, ó. É um pronome relativo, ele se refere à pessoa. Então sempre que tem pronome relativo, volta. Ó. Olha lá, ó. Sempre preposicionado. Se o verbo não exigir preposição, qual preposição vai ser? Fala aí que eu vou escutar. Fala.
a preposição a. Então o que aconteceu aqui na frase 1? Como o verbo é um verbo transitivo direto, ele não tem preposição, então vai ser a preposição a antes do pronome relativo quem. Tá? Obrigatoriamente preposicionado. Vamos lá. E nas frases 2, 3 e 4, olha o que aconteceu. Apareceu quem se refere a Dona Filomena, a senhora. Aí eu fui até o verbo. Mas verbo é o seguinte, você é diferente do verbo amar, porque você é um verbo transitivo indireto e você tem preposição de. Esta preposição tem que estar aqui. A mesma coisa vai acontecer na frase 3, entregar, o verbo bitransitivo, quem entrega alguma coisa a alguém. O livro é o objeto direto. E ao aluno é o indireto que está aí na frase. E dentro do quem tem o que, gente? Tem o aluno. Então, ó, entreguei o livro ao aluno. Se eu não tivesse pronome relativo, a frase seria essa. E essa preposição a está aqui por causa de quem? Por causa do verbo. Quem entrega alguma coisa a alguém. Você viu como é tranquilo? Apareceu quem? Quem? Quem é a pessoa? A pessoa física. A Juliana é a pessoa com quem convivo há anos. Legal. Pessoa física. Apareceu quem? Tá certo? Tá. Acabou a questão? Não. Vai pro verbo. Achei o verbo conviver e agora? Verbo. Você exige uma preposição com. Quem convive com. Convive com. Tá vendo que não tem a preposição com? Então onde ela tá? Ó, antes do pronome relativo quem. Olha que moleza, gente. Tranquilo. O que dá mais trabalho numa regência com pronome relativo não é o pronome relativo. O que dá mais trabalho é conhecer a regência. Tá? Dá mais trabalho. Falei que é impossível, difícil, nada disso. Regência com pronome relativo onde? Tem bastante coisa, olha lá. Conhecer a cidade onde você morou. Quem mora, mora em. Mas você já viu que o onde, ele se refere à cidade. Aqui, ó. Lugar. Mas o morar não exige preposição. Aliás, desculpe, não exige complemento, mas exige preposição. A preposição em, eu não posso colocar o em no onde. Certo? Lembra que nós vimos? Por quê? Porque não existe em onde nem na onde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse onde pelo que? Pode? Pode, mas a preposição da onde veio do verbo. Eu posso trocar o que por a qual? Pode. Ó, a qual. Só que a preposição em do verbo morar vai somar ao artigo a de a qual. Então o que vai acontecer? Ó? Preposição em mais artigo a igual a na. Olha que molezinha, gente. Tranquilo, né? Agora quer ver? Olha a frase B aqui. Ó. Conheci a cidade aonde você foi ou para onde você foi. Eu sei que você estudou um dia, inclusive tem na gramática isso. Eu não gosto disso, eu vou explicar para você por quê. Não é porque é ruim, é feio, nada disso. Sabe por quê? Olha o que acontece. Muita gente aprende assim, eu uso onde quando o verbo não indicar movimento e uso aonde quando o verbo indicar movimento. Isso é uma meia-verdade. Eu vou contar para você por quê. Porque você vai usar o aonde quando o verbo exigir a preposição a. Dá uma olhadinha na frase da letra C. Olha o verbo vir aí na letra C. Você pulou a B. Não, já vou voltar na B. Vai na C. Para acabar com essa história de indica movimento é aonde, não indica movimento é onde. Isso é uma furada, gente. Pode dar certo em algumas questões, mas a regra é a seguinte, ó. O verbo vir não indica movimento também? E por que eu usei a preposição de e não a? Já que você um dia decorou, alguém decorou aí, né? Usa seu aonde quando o verbo indicar movimento. Esquece isso aí, faz o seguinte, ó. Mas está na gramática, eu sei que está na gramática. O examinador também sabe, ele é bobo, né? O examinador é bobo. Dependendo da questão, você acerta com essa conversinha de aonde indica movimento, né? Onde não indica movimento. Mas não é legal, não. Vamos ficar com a regra que é melhor, ó. Olha a frase B. Por que eu usei a preposição a? Aqui, ó. Porque o verbo exigiu. Por que eu usei a preposição a? Porque o verbo exigiu. O verbo ir é intransitivo, mas ele admite tanto a preposição a quanto para. E aí o que eu posso fazer? Eu posso trocar esse aonde por a qual. O que vai ter aqui dentro? Ó? A preposição a do verbo ir mais o a do a qual. A soma desses dois, ó, preposição mais artigo, é igual a acento de crase. Acento de crase tem a ver com regência, viu, moçada? Mas eu posso usar o para? Pode, por quê? Porque o verbo admite. Quem vai para algum lugar.
Aí finalmente a letra C, que eu fiz uma referência agora, mas a gente volta nela. O verbo vir exige preposição de, ela está aqui, ó. Tem muita gente que acha que isso aqui não existe, ó. Donde existe sim, viu? É uma fusão. A gramática chama de aglutinação. Aglutinação. Aglutinar é pegar uma palavra, jogar dentro da outra e criar uma terceira. Então o que foi feito aqui, ó? Foi feita uma paradinha que foi assim, ó. Nós pegamos a preposição de, tá? Opa, tô procurando o cursor, viu, gente? Aqui já está de noite, está escuro, né? Apesar da luz aqui, mas o cursor some de vez em quando aqui, ó. Bom, então é o seguinte, ó, o verbo vir, ele exigiu uma preposição de. Aí eu coloquei essa preposição de aqui, tá vendo? Só que aí eu peguei essa preposição de e somei com esse onde, com esse pronome onde, aí virou donde. Aglutinou, peguei a preposição de do verbo, joguei no onde pronome e virou donde. Se você não achar legal isso na hora de escrever, né, falar, eu não quero escrever assim não. Aí você pode usar o de onde. E pode usar o de que ou da qual, ó. Conhecer a cidade de que você veio, você conhecer a cidade da qual você veio. Por que é da qual? Vamos lembrar? Ó, por quê? Vou pôr aqui em cima, tá? Senão não vai caber lá. Artigo A mais o pronome relativo qual para concordar com cidade. Fui até o verbo. Aí o verbo exigiu preposição de. Peguei esta preposição, joguei para cá. Ela foi somada a esse artigo A do a qual e virou essa mocinha aqui, ó, da qual. Legal? Tranquilo? Tranquilo? Dá uma olhadinha aí, ó. Vê como é fácil. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, tal, a regência, mas você chega lá. Vamos para frente? Cujo, cujas. Haha! Aqui é legal, sabe por quê, gente? Isso cai direto em prova. E a galera tem um medo disso aqui, porque a gente não usa. E aí aparece uma preposição. Comprei um CD cujas músicas são lindas. Então vem cá. Ó, vamos de novo? Lembra? Comentei com vocês. Vou fazer o exame, hein? Ó. Cujas. Vem pra cá. Tem substantivo. Vai pra cá. Tem substantivo. Põe as para concordar com músicas. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vem pra cá. Tem substantivo. Vou pra lá. Tem substantivo. E vou colocar o para concordar com o autor. Tá? Ó, percebam que vai ficando chato, né? Já fica batido, ó. Vem antes, tem livro, substantivo, tem. Vamos para depois, tem autor, substantivo, tem. Tem artigo o concordando com o autor, então esse pronome tá beleza. E agora, acabou? Não, agora é o seguinte. Vou pro verbo. São o que lindas? Está aqui o complemento do sentido do verbo. Então ele não precisa de preposição, porque o verbo não exige. Agora e esse de? Tá vendo de onde ele saiu? Quem duvida, duvida de. Tá vendo esse a? De onde ele saiu? Do nome. Referência a um substantivo, ao nome. Regência nominal. Quem faz referência a. Tá? Foi esse cara que exigiu aí a preposição. Olha para sua tela, vê aí o que você acha. Dá uma olhadinha aí. Tranquilo? Tá? Aqui, ó. Quando você olha, você toma um pouquinho de água. Tudo bem, então? Vamos para frente? Para frente, calor, né? A garganta vai secando aí. Vamos para frente. Regência com pronome relativo quanto, quantos, quanto, quantas. Olha lá. Ele me disse quantos casos. Olha lá. Casos. E esse pronome se refere ao que está depois. Vai para o verbo. Ó, quantos casos você contou aos alunos? Você contou alguma coisa a alguém. Olha o verbo, está com tudo completinho. Não precisa de preposição, não tem preposição antes. Vou de novo para você ver aqui, ó. Quem conta alguma coisa, transitivo direto, a alguém. Então, ó, casos é o objeto direto, aos alunos o objeto direto. Ó, você, ó, segue comigo, ó. Você contou os casos aos alunos. Tá? Ou você contou casos aos alunos, tanto faz. Beleza, olha a frase B. Sabe de onde saiu esse D? Do precisar, ó. Sabemos de quantos livros, olha o que aqui, o quanto se referindo a livros. Quem precisa, precisa de. Cadê o D? Não está aqui? Antes do pronome relativo.
A mesma análise a gente faz aqui, gente. Ó. Foi mencionado quantos assuntos, está aqui o substantivo. Ó. Quantos assuntos nós falamos? Assim nós falamos sobre os assuntos. Pode ser de, pode, quem fala, fala de. Pode ser acerca de quantos assuntos, pode, quem fala, fala acerca de. Então, o que o verbo exigir de preposição, você põe antes do pronome relativo. É simples. Vamos fazer questão então? Opa, olha lá, já estamos na questão. Bom, é o seguinte, eu vou ler com você a questão, porque não dá pra gente parar aqui, né? A gente está fazendo uma live aqui, você vai ficar um tempão aqui para resolver. Mas eu vou ler com vocês e vão me acompanhando para você tentar resolver aí em casa. Tenta resolver aí, ó. Mas eu vou dar a resposta e as regras, ó. Das opções a seguir, presta atenção aí. A expressão destacada, ó, a expressão destacada tem preposição com pronome relativo, tá vendo? Ó? Pode ser substituída pela que está, respectivamente, entre parênteses, exceto em... Então vamos lá, ele está dizendo que todas estão corretas, menos uma, então não são todas, né? Então das 5, 4 estão corretas, tem uma que está errada. Não pode substituir as palavras que estão destacadas pela que está entre parênteses, tá? Então vamos ver a primeira. A causa que aspiro é muito valiosa. Ele quer que você substitui o a que por esse a qual. O que você acha? Cadê o cursor? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó. Tá? Ó, ele quer que você substitua por esse carinha aqui, ó. O que você acha? Olha aí, ó. Tá? Olha B. Olha B aqui, ó. Ó. O caso de que se lembrou é muito engraçado. O caso do qual se lembrou é muito engraçado. Ó. Será que tá beleza isso? Letra C. Houve uma época em que a economia crescia. Houve uma época onde a economia crescia. Será que tá beleza isso? Letra D. Conheci a cidade aonde seus parentes foram. Conheci a cidade aqui seus parentes foram. E a letra E, ou letra E, se você preferir, tanto faz. São alguns dos pontos a que fizemos alusão. São alguns dos pontos aos quais fizemos alusão. O que você acha, hein? O que está errado se eu substituir destacado por aquilo que está entre parênteses? O que não pode acontecer de jeito nenhum? Deu para ver já? Já matou, né? Vamos para a resposta? A letra C, né? Ah, não entendi, professor. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos passo a passo então aqui. Ó. Bom, primeiro, está destacado em negrito, substantivo, ok? E o pronome se refere a ele, beleza? Tá? Vamos retomando tudo que a gente viu aqui. Bom, então esse que, ele é um pronome relativo. O que eu vou fazer? Eu vou trocar por a qual. Tá? Esse a aqui em artigo. A causa a qual aspiro. Aí eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Ó? Deu certo, tem pronome relativo, agora deixa eu ir para o verbo. Ah, verbo aspirar no sentido de almejar, desejar, pretender, querer. É um verbo transitivo indireto que exige preposição a. Esta preposição a vai ser somada a esse artigo a. Olha o que vai acontecer. Não é isso? Viu? Acabamos de estudar isso aí, tranquilão, tranquilão. Tá, e aí o que acontece? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então a frase A está, beleza, eu posso trocar por esse a qual. Mesma coisa nós vamos fazer na B. Olha, tem a palavra caso, esse que se refere a caso, caso é um substantivo. Vou trocar por o qual. Troquei por o qual. O caso, o qual se lembrou, aí eu vou até o verbo. Se lembrou, lembrou-se, verbo pronominal, verbo lembrar junto com o pronome se exige preposição de. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu quero trocar por o qual, dá para trocar, mas só que essa preposição de do verbo lembrar-se, ela vai ser somada ao artigo o do qual, e aí vai virar do qual, certo? Então pode trocar também, viu? A B você pode trocar. Tá. E lembra que a resposta é a C? Olha lá. Ah, por que está errado? Ó, vamos ver a pergunta de novo. Ó. De novo, não tem problema. Ó. Das opções a seguir, a expressão destacada pode ser substituída pela que está, respectivamente, entre parênteses, menos em um caso que é a letra C. Por que não pode ser substituído? Em que? Por onde? Vem pra cá. Rapaziada, é o seguinte, época não é lugar, gente. Época não é espaço físico. Cadê? Onde tem lugar aqui, ó? Onde tem, ó? Não tem. Então, se não tem lugar, quando você pega esse onde aqui, ó, e joga ele aqui, tá? Ó, vou tirar o em que,
Eu vou jogar o onde. Aí faz a leitura, vai ficar legal. Ó, fica bacana, o ouvido aceita, ó. Houve uma época onde a economia crescia. Você vai ouvir isso muitas vezes, hein? Mas por que está errado? Porque o onde vai falar assim, ó. É o seguinte. Eu estou retomando aqui um substantivo, ó. Vamos retomar aqui, ó. Que ele não indica lugar ou espaço físico. Então eu, onde, não posso usar aqui de jeito nenhum. Nunca, em hipótese alguma, você usa o onde para se referir a um substantivo que não tenha lugar, sentido de lugar ou espaço físico. Aí você troca pelo em que. Então o em que está certo. Ó. Mas o onde eu não posso trocar. E na frase de? Por que é aonde? É aonde porque o verbo ir, ó. Foram, quem vai, vai a. Né? Podia ser para onde também aqui, né? Ó. Aí eu posso trocar por aqui? Posso, porque essa preposição é do verbo e esse que ficou no lugar do onde. E na letra E, são alguns dos pontos a que fizemos alusão. Ó, a alusão é um nome, é um substantivo. A alusão é que exigiu preposição a. Né? Aí tem que ser aos quais, por quê? Porque pontos, masculino, plural. É isso aí. Tá? Então, ó, de novo, hein? Das opções a seguir, a expressão destacada pode ser substituída pela que está respectivamente em parênteses. Beleza? Menos em um caso. O em que. O em que tem que ficar aí, não pode pôr o onde. Né? Houve uma época na qual a economia crescia? Pode ser? Pode, esse pode. Na qual, sim. Se tivesse o na qual aqui, não teria... Né? Ó, porque se ela cresce em algum momento. Né? Então, o que seria? Ó? Ficaria assim. Ó. Deixa eu mostrar isso também. Porque ficaria a preposição em, que se ela cresce em algum momento, né? Que no caso é época. Esta preposição em, ela somaria ao artigo a do a qual, e essa preposição em aqui com o artigo a viraria na qual. Belezinha? Tá. Fechou. Vamos à próxima? Vamos lá. Questão 2, ó. Presta atenção para você fazer e acertar. Conforme a norma culta da língua portuguesa, das frases a seguir, apenas uma está correta de acordo com a regência. Ixi, de novo, apenas uma está correta de acordo com a regência? De novo, eu tenho 5 alternativas, 4 estão corretas, tem uma que está errada. Né? Diferente da anterior, que uma estava errada, eu não podia substituir essa aqui. Tem uma só que está errada. Vamos lá? Primeira, letra A. O comentarista referiu-se, regência, verbo. Ó, pega aqui, ó. Ah, quem se refere a. Ah, essa regência tá beleza. Ainda tem o que aqui, hein? Ó, esse que se refere a espetáculo. O que você acha? Quando tem o que, pronome relativo, eu vou para onde? Ah, eu vou pro verbo. E aí, e esse verbo? Vamos lá, pensa aí. É? B. Comentaram. Ah, quem comenta, comenta sobre. Regência, beleza. Ih, mas aparece um que se refere a livros. Os livros que precisamos. Ó, precisamos. Será que tá certo isso? Não tá faltando nada aqui? Tá faltando nada aqui? Vamos lá. Letra C. Informaram ao diretor. Quem informa, informa a alguém alguma coisa. Então, a regência do verbo. Informar, tá beleza? Tá, né? Quem informa, informa a alguém alguma coisa. Mas tem um que de novo aqui. Esse que pode ser trocado por qual? Todos se esqueceram. Será que não está faltando nada aqui? Olha a dica, hein? Fizeram menção. Quem faz menção a. Tá beleza esse a. De novo um que, hein? Ó. Mais aprecio. Será esse verbo apreciar? Fizeram menção ao escritor que mais aprecio. O gestor não se ateve. Quem se atém a. Tá beleza isso? Quem se atém a. Mas tem outro que aqui, ó. Todos os contribuintes aspiravam. E aí? O que você acha? Vai ler de novo? Vamos lá. Conforme a norma culta da língua portuguesa, das frases a seguir, apenas uma está correta de acordo com a regência. Assinale a. O comentarista referiu-se ao espetáculo que assistimos. Vou ler de novo, para você tentar fazer, tá? Comentaram sobre os livros que precisamos. Informaram ao diretor uma causa que todos se esqueceram.
Fizeram menção ao escritor que mais apreciam. E o gestor não se ateve ao ideal que todos os contribuintes aspiravam. Você reparou que em todas elas tem o quê? Reparou, né? Vamos para a resposta. Acertou, né? Por quê? Vamos lá. Quem se refere a... Aqui, ó. A regência está correta. Como a gente tem o pronome relativo que, eu vou até o verbo, né? E esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque o verbo assistir no sentido de ver exige preposição a, e como complementa um objeto indireto, essa preposição a tem que vir antes do pronome relativo, tem que vir antes do pronome relativo, não se esqueçam. Fechou aí, vamos à letra B? Quem comenta, comenta sobre, né? Essa regência está ok. Que, pronome relativo, quem precisa, precisa de, olha lá, ó o D aqui, ó. Informaram ao diretor alguma coisa, de que todos se esqueceram. Informaram ao diretor uma causa de que todos se esqueceram. Por que esse D está aqui, gente? Ó o rapazinho que exigiu o verbo, quem se esquece, esquece de. Fizeram menção, beleza, quem faz menção a, apareceu o que? Pronome relativo, por onde eu vou? Verbo. Verbo apreciar é um verbo transitivo direto. Ele não tem preposição, porque ele tem objeto direto. Então, ó, não vai preposição antes. Volta lá, viu? Por que essa acerta? Agora que vê a última aqui, ó. O gestor não se ateve. Quem se atém a, a regência está correta aí. E que? Pronome relativo que todos os contribuintes aspiravam. Verbo aspirar no sentido de almejar, desejar ou pretender é um verbo transitivo indireto. Ele exige um cara chamado objeto indireto iniciado por preposição a. Olha essa mocinha da preposição a aqui, ó. Antes do pronome relativo. Fechou? Olha de novo aí, ó. Olha de novo. O comentarista referiu-se ao espetáculo a que assistimos. Comentaram sobre os livros de que precisamos. Informaram ao diretor uma causa de que todos se esqueceram. Fizeram menção ao escritor que mais aprecia. O verbo apreciar não tem preposição. O gestor não se ateve ao ideal a que todos os contribuintes aspiravam. Viu? Tudo corrigido. Vamos para a próxima? Vamos lá, mais uma. Essa é para você fazer. Olha lá, tendo como base a norma culta da língua, complete as lacunas conforme a regência do verbo. Olha lá, pronome relativo, gente. Dá uma olhadinha aí. Faz aí, tomar mais um pouquinho de água. Beleza? Tá conseguindo, né? Vou dar uma dica para você. Posso dar uma dica? Quando aparecer complemento de lacunas e tiver pronome relativo, vai pro verbo pro lado direito. Ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem até esse verbo, vem até esse verbo, vem até esse verbo e vem até esse verbo. Tá? Entendeu? Apareceu o pronome relativo, né? Como é que você sabe que é pronome relativo? Porque eu estou olhando aqui as opções, ó. Olha lá, que, quem, tá vendo? Que. E tem preposição antes nas alternativas. Por que, a que, de quem, por quem, né? Por que, de que, tá vendo? Tem preposição. Então é uma questão de regência com pronome relativo. Vamos até o verbo. Olha aqui o verbo aspirar, ó. Depois o que? Ó, o lembrar-se. Olha o lutar no sentido figurado. Quer ver? Agora olha só, deixa eu dar uma outra dica. Se você coloca um que aqui, ó, em todas elas, tá? Vou colocar um que em todas. Agora vamos ler isso aí. Ó, o prêmio que aspiro é valioso, é muito valioso. O caso que se lembrou é muito engraçado. A causa que lutamos é justa. E gostei do texto que ele leu na aula de ontem. Você reparou que uma pessoa destreinada não percebe os erros de regência? Aí, né, você põe um pronome que, pronto, está resolvido, né? A gente sofre de um mal chamado queísmo. É verdade. Tem um assunto na internet. Você pode pôr na internet, mas isso tem a ver com a gramática, tá, gente? Queísmo. O brasileiro adora usar um que. Só que o problema é o seguinte, não está errado.
só que às vezes a gente não presta atenção na regência. Como a gente está falando em provas, concurso, tem que tomar cuidado, né, gente? Resolveu, né? Vamos lá. Resposta à letra D de dado? Ó, vem aqui. Preenchimento de lacuna, hein? Vou voltar. Ó, preenchimento de lacuna. Tem pronome relativo? Já corre para o lado direito dele e vai procurar um verbo. Tá? Já vai lá para você pegar, já tentar responder a questão. Olha só, dá uma olhadinha aqui, quer ver? Ó, eu vou voltar aqui. Faz de conta que você começou a fazer a questão agora. Aí você vem até o verbo aqui. Eu já sei que é pronome relativo que está aqui. Que, de que, a que, quem, né? Pronome relativo. Verbo aspirar. Ah, quem aspira, aspira a. Olha o que eu faço. Ó. Já elimino a B e a C. Aqui já deu para fazer isso. Aí a segunda lacuna, gente, ó. A segunda lacuna eu não vou nem perder tempo, porque é igual. Ó, aqui é igual. É a, que na primeira, de que na segunda é igual. E a última também. Então o que vai responder a questão é... Só aqui, ó. Só aqui responde a questão. Você viu? Eu estou fazendo por eliminação. Bateu. A gente tem que responder a questão, gente, assim, ó. Eu trabalho da seguinte forma. Eu falo para o candidato assim, você tem que saber a regra. Plano A. Vigência com pronome relativo, vai ao verbo, o verbo exigiu preposição, você põe antes. Esse pronome está correto. Isso você tem que saber. Beleza, tá? Deixa eu deixar na resposta aqui para você ir acompanhando. Mas tem o plano B também, gente. Vamos imaginar o seguinte, você precisa passar no concurso. Tá? Então, se você sabe a matéria, ótimo, parabéns, nota 10. Vai acertar a questão pelo plano A, que é a regra. Mas às vezes você esquece, é natural. Então você tem que ter o plano B. Então vamos lembra da dica. Né? Aliás, eu não gosto nem desse nome, dica, macete, nada disso. Uma orientação, tá? Vamos chamar de orientação. Lembra dessa orientação. Apareceu o preenchimento de lacuna, tem pronome relativo, corre para o lado direito. Pega um verbo, avalie esse verbo. Se ele exigir preposição ao aspirar, exigiu preposição a. Tá vendo? Ó? Você pode trocar por ao qual. Ao lembrar-se, exigiu preposição de. Você pode trocar por do qual, caso é masculino singular. Causa porque lutamos. Quem luta, luta por alguma coisa. Ah, mas é sempre quem luta, luta por? Não, mas que nesse caso sim, nessa frase sim. Quem luta pode lutar com alguém, por exemplo. Ele lutou com o oponente, pode ser contra, ele lutou contra o oponente, mas quem luta, luta por alguma coisa. Estamos lutando por um futuro melhor, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Ó? Essa preposição por, ela saiu desse verbo. Quem luta, luta por alguma coisa. Né? E aí se eu quiser trocar por a qual, né? Porque a qual que é causa, né? Então olha o que vai acontecer. Ó. Vou trocar por a qual. Só que a preposição por do verbo, ela vai somar a esse artigo a e por mais a igual a pela. Tá? Esse pela é uma preposição, que é a soma da preposição por mais o artigo a. E por fim, a última frase, ó, não tem preposição, porque o verbo ler, quem lê alguma coisa. E a leitura foi do texto, né? Quem leu o texto aqui, ó. Então, esse que vai ser em preposição e esse o qual também vai ser em preposição. Tá bom? Batemos aqui, bateu o sininho aqui para a gente acabar a nossa live. Legal, gente? Bom, espero tê-los ajudado. Tá? Nosso objetivo aqui é, de uma forma descontraída, trazer informações para vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aí, que me acompanhou, que teve paciência, que teve atenção. Parabéns pela dedicação de vocês. Não se esqueça de estudar isso no nosso material. Se você ainda não tem o curso, adquira lá o nosso curso. Se você já tem o curso, tem alguma dúvida, manda pra gente, tá? Relacionada à matéria. E língua portuguesa é o seguinte, acompanha do jeito que eu estou dizendo ali no nosso material. Faz o acompanhamento ali. Se tiver alguma dúvida, me dá um toque. Beleza, gente? Muito boa noite a todos vocês. Obrigado pela atenção. Divirtam-se com responsabilidade, mas antes... estudem, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.